Caros estudantes, este pequeno vídeo é para vos dar o feedback do eFólio A de introdução à gestão do ambiente em 2017. Portanto, e o que se pretendia neste eFólio, o que tinha como grande objetivo é que desenvolvessem cenários qualitativos em temáticas ambientais, portanto, identificando a sua metodologia, e que também identificasse indicadores ambientais. Antes de mais, estão de parabéns por todos os que elaboraram o eFólio A. Eu acho que qualquer um que elabore e que apresente o trabalho já é algum trabalho desenvolvido, já é uma vitória e alvo de parabéns. Agora, o que é que se pretendia era que respondessem a 3 questões, cada uma delas, dentro da temática de desenvolver cenários ambientais, cada elas com determinada cotação. E, portanto, no primeiro item, o que se pretendia era que vocês identificassem 4 áreas temáticas selecionadas para os cenários, dentro dessas áreas, tendo como base, como estava dito no início do enunciado, os relatórios de Estado do Ambiente para Portugal para 2016. Portanto, que selecionassem 4 áreas temáticas para os cenários, identificassem os respectivos objetivos, metodologia e horizonte temporal. Isto valia 1,5 valores. Esta linha estava de alguma forma já facilitada se lessem bem o enunciado inicial, que dizia que vocês desenvolvessem cenários exploratórios, qualitativos e para um horizonte temporal nos próximos 20 anos. Portanto, tendo como base 2016 até 2036. Era isto que se pretendia que vocês, à partida, referissem. E dentro das temáticas selecionadas, aqui o critério era um bocadinho, tendo como base o que é que o relatório de Estado do Ambiente identificava como áreas mais pertinentes, e obviamente tendo em conta as atuais características ambientais no país. Portanto, aqui a escolha era alargada, aceitei qualquer uma das temáticas que me identificaram, devidamente justificadas, e todos vós identificaram-nas corretamente. E que eram áreas tão abrangentes como, por exemplo, qualidade da água, a qualidade do ar, em específico sobre determinado poluente. Muitos de vocês trabalharam, por exemplo, nas emissões de CO2, ou emissões de NOx, ou ozono troposférico, portanto, haviam várias possibilidades. Ou na área da produção dos resíduos, ou na área dos incêndios florestais, muito bem identificaram, dado ser uma temática muito atual, transportes, em particular, por exemplo, o uso do transporte coletivo, etc. Portanto, aqui as temáticas eram muito facilmente identificáveis. Agora, aqui a questão um bocadinho era em termos da metodologia, e até eu queria aqui só salientar em termos do que é que se pretende com o que é um cenário, que alguns de vós têm uma sensação que confundiram um pouco cenário com uma meta. Por uma coisa é eu referir que, como por exemplo no Acordo de Paris, em que eu refiro que há uma meta de redução do CO2 em 2% relativamente ao valor base do ano, agora estou a inventar, no ano 2000 para daqui a 20 anos. Tem que ter uma redução de 2% das emissões de CO2. Isto é uma meta que eu defino politicamente que é importante para combater as alterações climáticas. Agora, outra coisa é eu definir um cenário, ou seja, fazer uma previsão, uma sequência de ações para o futuro, para ver de que forma é que eu, por exemplo, pode-me apoiar a eu criar medidas para conseguir atingir esta meta. E, portanto, eu desenvolvo um cenário em que eu tento, de alguma forma, por exemplo, tendo em conta que o negócio, o business as usual, portanto, que as indústrias continuam a poluir, não vão ter em conta tecnologias limpas, nem estratégias mais proativas. Portanto, é o que se chama o business as usual, ou como eu referi na linha B, que queria que vocês fizessem uma visão, uma perspectiva convencional.
Portanto, eu aí faço, com base, por exemplo, o que se pretendia era um cenário qualitativo, quer dizer que não é com base em modelos matemáticos, é só qualitativo, com base em conhecimento pericial, sendo eu um técnico em que eu conheço a realidade de um determinado país. O que é que eu acho que, se continuarmos como estamos, como é que vão ser as emissões do CO2 nos próximos 20 anos? Então eu desenho uma trajetória com base nessas emissões. Outra coisa, se eu quiser fazer uma visão em que eu tenha em conta que as indústrias vão ser mais proativas, vão implementar instrumentos mais voluntários, vão implementar tecnologias mais limpas, vão ter tudo numa perspectiva muito mais preventiva, então aí se calhar eu vou conseguir que as emissões do CO2 diminuem. Mas são conceitos diferentes. Uma coisa é eu fazer um cenário, prever um conjunto de ações e ver como é que evolui determinado indicador sobre determinada temática. Outra coisa é quando eu defino essa mesma meta. Portanto, são conceitos interligados, mas são instrumentos diferentes. Eu fiquei com alguma dúvida se vocês, de facto, ficou claro esse conceito. Mas pronto, nesta linha A era identificar as 4 áreas. O objetivo era não a meta em si, o objetivo era eu desenvolver um cenário de modo a verificar se eu consigo reduzir ou qual é a perspectiva para a redução das emissões de CO2, portanto sempre neste exemplo. E depois a metodologia, obviamente eu identificar que eu queria um cenário exploratório, qualitativo, de política, porque na linha a seguir eu estou a pedir que vocês façam 2 visões, a convencional e a transformação para a sustentabilidade, e que para isso eu primeiro, como está indicado na página 99 do manual, e eu penso que só um de vocês fez corretamente esta identificação da metodologia, em que eu primeiro faço a seleção dos temas, depois dessa seleção então eu refiro que eu quero fazer uma análise qualitativa com base em 2 visões, e então construo através de um gráfico qualitativo e através de uma determinada, da respectiva narrativa, então eu identifico o cenário. E para o horizonte temporal, que estava definido à partida por 20 anos. Claro, alguns de vocês disseram 25 ou 15 anos, andaram ali à volta, tudo bem. O que se pretendia, de facto, este horizonte temporal em média de 20 anos. Depois, na linha 2, pretendia-se então que elaborassem um cenário, neste caso pedia-se explicitamente um gráfico, porque os cenários qualitativos podem ser só narrativas, mas eu pretendia que vocês fixassem o gráfico e a respectiva narrativa, ou seja, a explicação do que é que acontecia, o que é que queria dizer cada um desses cenários. Isto a maior parte de vocês identificaram bem a narrativa, com base em dados do relatório de Estado, com base também no conhecimento que vocês têm, por exemplo, para a produção de resíduos, ou em relação à utilização do transporte particular em detrimento do coletivo, ou energias alternativas, consoante a temática que vocês trabalhassem, então identificavam a narrativa explicando como é que iria evoluir, que obviamente um tratamento convencional quer dizer que os hábitos das pessoas ou as indústrias mantêm tudo como está, ou então transformando para a sustentabilidade de acordo com uma estratégia muito mais proativa. Portanto, isso todos vocês identificaram corretamente. Agora chamo aqui a atenção em relação ao gráfico. No gráfico não bastaria colocarem o eixo dos X, o eixo dos Y e depois a visão transformação da sustentabilidade ou a visão mais convencional, mas era muito importante identificar o que é que estavam a medir no eixo do X, porque senão, e se calhar alguns de vocês foram induzidos de alguma forma em erro, porque no manual apresentavam-se gráficos sem nada nos eixos do X, porque era só um desenho conceptual que se podia aplicar a qualquer temática. Mas se pediu-se para vocês identificassem sobre a temática da produção de resíduos, imaginemos, então aí no eixo do X eu tinha que pôr qual eram as unidades que eu estava a falar. Por exemplo, toneladas. Ou outro tipo, obviamente, de unidade consoante o que vocês estivessem a trabalhar. Por exemplo, se eu queria saber como é que vai evoluir o número de automóveis ou, portanto, transporte privado
nos próximos 30 anos ou 20 anos, tinham que pôr número de automóveis e colocar número. Produção de resíduos, toneladas. Portanto, tenho que dizer o que é que eu estou a medir no eixo do X. E eu, no fim deste vídeo, apresento-vos um cenário em relação à elevação do nível do mar, medida, por exemplo, em metros, que está nos slides de apoio. Portanto, era muito importante identificar o que é que estava no eixo do X. No eixo do Y, obviamente, que é o que é que eu pretendia era o tempo, obviamente. Eu peço desculpa que estou a trocar no eixo do X e no eixo do Y. No eixo do X eu tenho os anos e no Y então as unidades de medição da temática que eu pretendo medir. Portanto, era que chamava muita atenção que era necessário o gráfico por si só estar completo. Claro que depois a forma como é um dado, como era um cenário qualitativo, eu não tenho que ter preocupação em ter exatamente números que me originam esse gráfico, porque ele é com base qualitativa, com conhecimento pericial, não em bases numéricas, quantitativos. Portanto, o que vocês, a evolução que fizeram, obviamente, em princípio, se é a produção de resíduos, que no convencional aumenta mais, e na versão de transformação para a sustentabilidade deve manter-se ou diminuir, bastava isso para fazer sentido. Muitos de vocês até fizeram à mão, ou então fizeram com desenho, muito bem, estava ótimo. Mas o importante era ter as unidades nos eixos respectivos. E portanto era isto que se pretendia na linha 2, que valiam 75 valores. Alguns de vocês não fizeram gráficos, ou fizeram só as narrativas, ou os gráficos estavam incompletos, ou não tinham este horizonte temporal, e portanto foram cotados consoante as vossas respostas. No último item, o que se pretendia era, para cada cenário, que indicasse um indicador ambiental. Isto também era fácil, era um bocadinho para ligar diferentes temáticas ou tópicos que foram lecionados nesta unidade curricular. E, por exemplo, se escolhessem a produção de resíduos, aí o que se pretendia que vocês identificassem esse mesmo indicador, produção de resíduos, medida em unidades por toneladas per capita, portanto por pessoa, quanto é que cada pessoa produz, por ano, por exemplo. Portanto, era muito importante, porque é muito importante, quando eu refiro o indicador, eu perceber como é que eu vou medir. Porque senão acaba por perder o valor desse mesmo indicador. Ou se as emissões de dióxido de carbono, por exemplo, medidas em microgramas por metro cúbico, ou pode ser só a percentagem CO2 medida em percentagem. Quer dizer, interessava era que vocês identificassem as respectivas unidades para cada um dos temas, não era indicar só um, referia-se para cada cenário, indico um indicador ambiental. E a maior parte de vocês identificou esse indicador, mas por vezes as unidades de medição, esse próprio indicador não estava completamente claro, porque o indicador per si tem que ser fácil de transmitir e de modo que o público geral perceba o que é que eu estou a medir. E pronto, era isto que eu vos queria dizer. De qualquer forma, muitos parabéns, desejo boas festas agora nesta época festiva e desejo a todos uma continuação de um bom trabalho. Já sabem que estou sempre disponível para vos ajudar no que acharem pertinente no âmbito deste processo de aprendizagem.